Graça e paz, meus irmãos. Eu gostaria hoje de compartilhar com os irmãos uma mensagem um pouco diferente, né? Porque a mensagem não é minha. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem da revista Chamada da Meia-Noite. Esta mensagem é do mês de julho do ano 2021. Por falar em Chamada da Meia-Noite, eu recomendo a vocês que querem aprender uma escatologia com responsabilidade, uma escatologia bíblica, com pessoas que realmente entendem do assunto. Entre no site da Chamada da Meia-Noite e pesquise que você vai aprender muita coisa sobre escatologia com homens simples que ensinam com responsabilidade e são peritos no assunto. Eu acompanho o ensinamento da Chamada da Meia-Noite desde o ano de 1987. Então, essa mensagem que eu queria compartilhar com os irmãos, o título dessa mensagem é o seguinte: o dia do homem, o dia de Cristo, o dia do Senhor e o dia de Deus. Eu vou tentar colocar em um áudio só esta mensagem, mas se ficar muito grande, eu vou enviar ao irmão Daniel. O irmão Daniel ajunta esta mensagem, né, e coloca em um vídeo só para os irmãos, porque eu achei muito interessante este ensinamento e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês que são meus inscritos do canal João Peixoto e do canal Lideni Peixoto. É uma benção essa mensagem. Então, o primeiro ponto é o dia do homem. Aqui diz assim na revista Chamada: quem lê atentamente a Bíblia perceberá que ela menciona determinados dias. Assim, por exemplo, há o dia de Cristo Jesus várias vezes. Também consta o dia do Senhor, e uma vez aparece o dia de Deus. A distinção entre esses diferentes dias é importante para entender melhor a palavra de Deus e reconhecer a seriedade do tempo em que estamos vivendo, a fim de podermos ir com alegria ao encontro do Senhor, que em breve retornará. Então, fazendo aqui um comentário aqui sobre essa introdução, a gente tem que dividir bem a palavra. A gente tem que saber dividir o que é o dia do homem, o que é o dia de Cristo, o que é o dia do Senhor e o que é o dia de Deus. Então, primeiro ponto, o dia do homem. O que é o dia do homem? Paulo, então, ele se refere a esse dia quando diz: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal dia humano. 1 Coríntios 4, 3. No texto grego original, o termo émeras significa literalmente um dia, o período do nascer ao pôr do sol. Em um dia de julgamento humano, avaliam-se atos, proferem-se sentença e tomam-se decisões. Além disso, dia humano também expressa o significado da duração da vida humana. Trata-se do período da nossa existência terrena, da possibilidade de atuar, realizar algo e ser. É o período entre o nascimento e o falecimento. O homem, nascido de mulher, vive pouco tempo e passa por muita dificuldade. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não durará muito. Jó 14, 1, 2. Moisés, então, ele marca esse período quando diz: os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 anos. Para os que têm mais vigor, entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Salmo 90, versículo de número 10. Ao mesmo tempo, esse dia também é o período de decisão, porque durante este nosso período em que nós vivemos aqui nessa terra, nós devemos decidir onde nós passaremos a nossa eternidade, seja no céu com Jesus Cristo ou no inferno sem Jesus Cristo. Porque só o homem que
porque só o homem que hoje, agora, durante o período de vida que Deus lhe põe à disposição, toma uma decisão a favor de Jesus Cristo. Também estará com Jesus Cristo na eternidade. A Bíblia diz isso clara e inequivocadamente. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, irmãos, esse período que Deus concedeu individualmente ao homem, a Bíblia chama-se de dia humano. Com isso acerta na mosca o poeta que disse: o homem considera o tempo, considera a eternidade, vem e haverá. Então, o dia do homem é o período, então, em que nós estamos aqui nessa terra. É nesse tempo que nós decidimos onde nós iremos passar a nossa eternidade. Por isso que Amós 4,12 fala sobre isso. Nós devemos de preparar para a eternidade. Então esse é o primeiro ponto, né? O dia do homem. O segundo ponto é o dia de Jesus Cristo. Paulo, então, ele escreve a respeito desse dia. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1,6. Paulo tem esse dia em vista. Ele tem esse dia como meta e sabe que também esses outros crentes têm esse dia como foco. O dia de Jesus Cristo não é outro senão aquele dia em que sua igreja será levada ao lar celestial, ou seja, o dia do arrebatamento. É o dia da união com Jesus Cristo. É o dia do qual se diz: eis que digo um mistério, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, 51, 52. Ao mesmo tempo, esse dia também será o dia da recompensa e da coroação, pois nós estaremos no julgamento do galardão. Paulo diz sobre isso: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Esse é o dia do arrebatamento da igreja que nós estamos aguardando. Será o dia do júbilo, conforme diz Apocalipse 19, versículos 7 e 9. Regozijemos-nos, vamos, alegramos-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva. Já se aprontou, para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Então o anjo me disse: escreve, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. No total, o Novo Testamento se refere 7 vezes a esse dia de Cristo Jesus. Que coisa tremenda! 7 é o número da perfeição. E o Novo Testamento se refere 7 vezes ao dia em que Jesus Cristo irá casar com a sua igreja. Assim, então, este não é outro dia senão o ingresso, ou seja, a posse da moradia prometida por Jesus Cristo em João 14, versículo 2 e o 3. Então, meus irmãos, esse dia está chegando. O dia de Jesus Cristo, ele está muito próximo a chegar. O dia de Jesus Cristo é o dia do arrebatamento da igreja. Então, enquanto nós estamos no dia do homem, o dia da nossa vida aqui nessa terra, nós devemos de preparar, então, para o dia de Jesus Cristo, o dia do arrebatamento da igreja. O terceiro ponto desta mensagem é o dia do Senhor. É o dia em que começa o pior período da história da humanidade na Terra. Os 7 anos do governo humano, os últimos 7 anos do governo humano, será o pior período da história do homem na Terra. A Bíblia também chama esse dia de grande e terrível, é o tempo de angústia de Jacó, conforme está escrito em Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Ele é chamado de o dia da grande tribulação. No Antigo Testamento são diferentes
8 diferentes autores mencionam ao todo 19 vezes o dia do Senhor. Esse dia é sempre um tempo de ira e juízo sobre a terra. O profeta Joel, então, ele abordou esse tema como nenhum outro. Quando descreveu o futuro dia do Senhor, ele se baseou nos ataques dos inimigos que cercavam Israel em uma catástrofe, estiagem em bandos de gafanhotos destruidores. Olhando para além dos eventos locais da época, ele descreve então: aquele dia sim, o dia do Senhor está próximo. Será um dia de destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso. Ele virá. Aí Joel diz assim: toque a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte, e tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército, como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor. Quem será? Como será terrível? Quem poderá suportar o dia do Senhor? Os pós-tribulacionistas querem ficar aqui, mas quem poderá suportar a grande tribulação? O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso está escrito no livro do profeta Joel. Esse dia é, na verdade, um período de tempo e revelará a natureza santa. Fazendo aqui um breve comentário, não se trata de um dia de 24 horas. Esse período é um período de 7 anos de grande tribulação sobre a terra. Então, esse dia é, na verdade, um período de tempo e revelará a natureza santa, pura e poderosa de Deus. Deus é juiz também, Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor, mas também Ele é fogo consumidor. E Ele vai tratar, a grande tribulação é para tratar com todos aqueles que desobedecem à sua palavra. E Israel, o povo gentil e a igreja rebelde de Laodiceia vão ficar na grande tribulação. Deus intervirá no destino dos homens de modo direto e visível para todos, fazendo isso de várias maneiras, como por meio de eventos da natureza. Isso está escrito em Ezequiel 13:13. Nuvens e escuridão, Salmos 1, 14 e 15, por meio de mudança e distúrbios cósmicos, conforme está escrito em Joel 3, 14 e 16. Trata-se do tempo sobre o qual Jesus mesmo disse em Mateus 24, 21, que nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá tão grande tribulação. Então é um período terrível. A descrição mais marcante desse período é descrita no Apocalipse. Um exemplo então está em Apocalipse 6, 15 e 17. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os grandões da terra, os poderosos que têm muito dinheiro, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas e gritavam às montanhas e às rochas: caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira. Ou seja, o grande dia da ira é a grande tribulação. Está chegando esse dia. Esse dia da ira do Cordeiro será um dia terrível. É o Cordeiro que foi pregado na cruz do Gólgota e que ainda ali disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. É a ira do Cordeiro esmurrado, cuspido na face, a quem se arrancavam as vestes e que mesmo assim olhou cheio de amor para os seus torturadores. É a ira do Cordeiro de quem a cruz tirou o que ele mais amava, a comunhão com seu Pai, e que ainda assim se preocupou com o bem-estar da sua mãe e dos seus amigos. É a ira do Cordeiro cujos amigos o negaram e que ainda assim orou por eles. Quando esse Cordeiro é rejeitado de tal forma atual, ele não tem outra escolha. Diariamente ele é esbofeteado com a atrevida afirmação de que Deus não existe.
Então esse cordeiro é rejeitado hoje pelos ateus, dizendo que Deus não existe. Então eles vão saber se Deus existe ou não na grande tribulação. Gospe-se nesse cordeiro ao pisotear a sua ética e sua moral. Eles querem inverter os valores. Hoje as coisas erradas é que é certa, e as coisas certas é errada. É a inversão de valores. É o desprezo ao casamento, é o desprezo à virgindade, é o desprezo à moral, à ética de Deus, o modo vivendo de Deus. As pessoas não querem viver conforme a vontade de Deus. Mesmo os crentes hoje, eles não querem obedecer a Deus, eles querem congregar na igreja que faz a sua vontade, igreja a gosto do crente. Então, meus irmãos, é terrível isso. Então é tratado cheio de desprezo o nosso cordeiro. Ora, para que serve esta Bíblia? Blasfêmia contra a Bíblia, hoje, nos últimos dias. Esse livro cheio de história fictícia, é o que os incrédulos dizem aí por aí, de mitos e contos, as pessoas que negam as escrituras. Então vai chegar a hora de Deus tratar com esse povo na grande tribulação. Eles vão saber se Deus existe ou não. Ele é agredido, o cordeiro é agredido com socos quando seus discípulos e seguidores são perseguidos, torturados e mortos por causa da sua fé. É só você entrar no site de Portas Abertas que você vai ver quantos irmãos que morrem, que são perseguidos por causa da sua fé. Quando esses irmãos são perseguidos, o cordeiro também é perseguido. E esse cordeiro simplesmente se calaria? Você acha que Deus se calaria? Não, Deus é juiz. Esse cordeiro que criou todas as coisas e as chamou à existência, Provérbios 8, esse cordeiro que mantém o universo e o sustenta por sua palavra, conforme Hebreus 1:3, bem, se esse cordeiro se calasse, então para você pensar nisso, não, Deus é amor e não vai trazer justiça. A gente ouve muito isso, as pessoas dizendo. Deus é amor e não vai punir ninguém. Deus é amor, meu irmão, mas ele é fogo consumidor. E na grande tribulação ele vai tratar com esse povo rebelde que desobedece a sua palavra. Bem, se esse cordeiro se calasse, então me desculpe, mas ele não seria Deus. Ele não seria justo, não seria o único santo, puro, imaculado, não seria aquele que habita em luz inacessível. Se ele se calar, não será aquele que derramou seu sangue sagrado por nossos pecados. Se ele se calar, não será aquele que suportou o inferno por nós, para justificar-nos perante o seu Pai. Se ele se calar, então tudo foi em vão e não haverá justiça. Se, porém, ele for o cordeiro que subiu na cruz do Carvalho em nosso favor, então é justo que o cordeiro, Jesus Cristo, esteja irado. Então a grande tribulação é a ira do cordeiro, é o tratamento de Deus com os desobedientes. Todavia, olha aqui, essa ira é santa e justa e atinge todos os homens que rejeitam e pisoteiam na graça de Deus. Hoje as pessoas estão pisoteando na graça, estão cuspindo no evangelho. Esse evangelho da prosperidade aí, tem cuspido no evangelho bíblico, tem zombado do evangelho de Deus. As pessoas não querem o céu. Então vai chegar o dia da ira, a ira do cordeiro, conforme está escrito no Apocalipse 6:17. Todavia, com tudo isso ainda resta a possibilidade do arrependimento. Mesmo em sua grande, justa e santa ira, Deus ainda estende a sua mão para a reconciliação. Mesmo no pior julgamento existe a possibilidade de se arrepender. Apocalipse 16, versículo 9. Pois não é do agrado de Deus a morte de ninguém. Deus não quer que ninguém morra. A palavra do soberano, o Senhor eterno, arrependam-se e vivam, conforme está escrito em Ezequiel 18:32. Mesmo na grande tribulação, Deus ainda dará oportunidade para os ímpios, para as pessoas se arrepender. Portanto, dobremos ainda hoje os nossos joelhos e rendemos-lhe honras. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e poder e louvor. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 5, 11, 13. Então, meus irmãos,
o terceiro ponto aqui é o dia do Senhor, é a grande tribulação, a qual nunca houve e nem jamais haverá sobre a terra. Escapa-te por tua vida, aceita Jesus Cristo hoje e você irá participar do dia de Cristo, o dia do arrebatamento da igreja. O quarto ponto é o dia de Deus. O quarto ponto para encerrar esta mensagem da revista Chamada da Meia-Noite é o dia de Deus. Em sua segunda carta, Pedro, ele menciona o dia de Deus. Essa é a condição eterna. Antes desse dia irromper, a atual criação terá passado por estar sob a maldição de Deus. Ela está marcada pelo pecado, impregnada de sangue e deformada pela morte. Por causa desse passivo, ela passará, conforme está escrito em 2 Pedro 3,12. Depois disso, Deus criará um novo céu e uma nova terra, nos quais habitará a justiça, 2 Pedro 3,13. Deus é justo. Hoje nós vivemos em um mundo injusto, em um mundo de covardia. Mas Deus ele vai criar um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Esta é a nossa esperança. É a esperança de todos os filhos de Deus. Apocalipse descreve assim, esse novo céu e essa nova terra. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existe. Então vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O dia de Deus é essa novidade total, a eternidade começou. Ou seja, o dia de Deus é a eternidade, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Nunca mais nós iremos sofrer, nunca mais. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais injustiça, não haverá mais sofrimento. Então, meu irmão, essa vida que nós estamos passando aqui é uma vida passageira. Não se iluda com essa vida aqui. Não coloque o seu coração sobre esse mundo, sobre as coisas materiais, sobre o dinheiro, sobre o seu carro novo, sobre a sua casa chique, sobre a sua fazenda. Não coloque o seu coração sobre isso aqui. Por quê? Porque nós estamos aqui de passagem. Um dia nós vamos morrer e nós estaremos diante de Deus e prestar conta dos nossos atos. Então se prepare para a eternidade. Se prepare para o dia de Deus. Deus abençoe a todos. E se você gostou desta mensagem e deseja então conhecer mais sobre a Chamada da Meia-Noite, entre no site e pesquise, porque aqui se ensina escatologia de uma forma correta e com responsabilidade. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.